O Ray Dalio, que é o fundador da Bridgewater, maior hedge fund do mundo, ele afirmou numa recente publicação na sua newsletter da semana que o rompimento simultâneo de 5 pilares globais que sustentam o mundo aconteceu nesses últimos dias. 5 pilares globais foram rompidos nos últimos dias e é por causa disso que nós estamos entendendo que as tarifas, segundo Ray Dalio, não são o sintoma. As tarifas, elas são apenas a consequência do mal que assola o mundo nesse momento. E a gente vai entender exatamente isso aqui, tá? Tá todo mundo olhando para as tarifas de Donald Trump, mas o Ray Dalio, ele vê algo muito maior por trás da decisão das tarifas. Algumas dessas razões eu já trouxe aqui, mas eu quero reiterar esse conceito para que fique gravado na cabeça de todo mundo. O que está em jogo não é uma disputa comercial, eu venho falando isso há dias. O que está em jogo é o início de um novo ciclo histórico global. É exatamente isso. Segundo Ray Dalio, isso só acontece uma vez em cada geração. E para que isso aconteça, é necessário que outras movimentações também ocorram. E quais são essas movimentações? Quais são esses 5 pilares que precisam ser movidos? Primeiro, ordem econômica monetária. Segundo, o pilar da ordem política doméstica. Terceiro, o pilar da política, da geopolítica global. Quarto, o equilíbrio climático e natural. E quinto, a estrutura tecnológica e produtiva. Vamos entender mais esse contexto e esse conceito do Ray Dalio. O primeiro pilar que está sendo destruído nesse momento é o pilar da ordem monetária. Todos os países do mundo estão endividados muito mais do que deveriam. Existe um desequilíbrio generalizado em dívida no mundo hoje, muito por causa das últimas décadas e foi bastante agravado no período pandêmico. Os Estados Unidos estão viciados em consumo financiado por dívida. E não é só os Estados Unidos, muitos países como o Brasil também. Consumo financiado por dívida. E isso produz o quê? Inflação. Isso produz mais dívida. E a China também está viciada em exportar para os americanos e reciclar o lucro comprando títulos públicos. E isso criou um sistema onde todos dependem de todos, mas ninguém confia em ninguém. É a tal da globalização. Tá? Vamos continuar entendendo um pouco mais. Os Estados Unidos estão, nesse momento, com medo de ficar sem acesso a insumos críticos para a sua indústria, tanto indústria de produção de bens de consumo, quanto para a sua indústria militar. A China teme não receber o que ela precisa receber dos seus credores e o mundo está em processo de desglobalização, o que torna tudo ainda muito mais instável. E o Ray Dalio vê todo esse cenário global como insustentável. E por esta razão, as tarifas, além de produzir uma volatilidade muito grande no planeta, está também tornando essa volatilidade um catalisador de um colapso econômico que pode acontecer logo mais. Inclusive, o próximo primeiro-ministro da Alemanha, num comunicado que fez ontem,
ele pediu medidas urgentes por parte da comunidade europeia para que evite um colapso na Europa. Ele não pediu medidas duras, ele não pediu medidas simples, ele não pediu negociação, ele pediu medidas urgentes, medidas rápidas, para que a Europa não entre em colapso. E qual a consequência de tudo isso? Um novo choque na ordem econômica global. O modelo antigo dizia que a China produzia barato, os Estados Unidos compravam e se endividavam, e a dívida americana financiava o sistema global do mundo inteiro. Qual é o novo cenário? Desglobalização. Reindustrialização forçada dos Estados Unidos. Dólar enfraquecido. E pressões inflacionárias no mundo inteiro. Não é no Brasil, não é na Europa, não é nos Estados Unidos, não é na China, não é na África, não é na Ásia, não é na Oceania, é no mundo inteiro. Segundo pilar que foi destruído, que está sendo destruído, a ordem política doméstica, ela está sendo fragmentada em guerra. O Ray Dalio vê que as democracias no mundo inteiro estão em processo de deteriorização. A desigualdade da renda e a desigualdade no acesso a oportunidades, ela é brutal. No mundo inteiro, nós temos políticos populistas, tanto de direita quanto de esquerda, que não estão preocupados com o bem-estar do povo, estão preocupados em perpetuar o seu poder, independente das consequências das suas ações para as próximas gerações. Isso é um modelo falido, é um modelo deteriorado, é um modelo podre. O povo está acostumado a ouvir aquilo que gosta de ouvir, mas não sabe, não compreende, não consegue mensurar a necessidade urgente, brutal, de coisas que já passaram do tempo de acontecer para que uma sociedade como a brasileira volte a ser uma sociedade democrática. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos. E por causa de tudo isso, o mundo perdeu completamente a confiança nas instituições. O mundo perdeu confiança na Organização Mundial da Saúde, o mundo perdeu confiança na ONU, o mundo perdeu confiança na OTAN, o mundo perdeu confiança nos políticos americanos, nos políticos brasileiros, perdeu confiança no sistema mundial global. E o que isso produz? Paralisia, polarização e enfraquecimento do Estado. E é por isso que no Brasil o Estado cedeu lugar aos grupos criminosos. O Estado cedeu lugar a uma briga polarizada entre políticos de direita e políticos de esquerda. No Brasil, as pessoas morrem de fome, mas o presidente arroga ser o pai dos pobres. No Brasil, a educação é de péssima qualidade, mas é um dos ministérios mais caros para as pessoas. Os Estados Unidos têm milhares e milhares de pessoas morrendo, vítimas das drogas, e o país mergulhado em dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. Segundo Ray Dalio, as democracias exigem muito mais compromisso. Mas o que nós estamos vendo é uma briga do vale tudo pelo poder. E historicamente, quando isso acontece, os líderes autocráticos emergem. Foi esse tipo de caos geopolítico, geoeconômico, que produziu figuras como Hitler, produziu figuras como Napoleão, produziu figuras como os Césares de Roma, produziu figuras recentemente como Fidel Castro em Cuba, produziu recentemente no mundo figuras como Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque e os ditadores da Ásia, da África e dos países do Oriente Médio. Isso já aconteceu, está acontecendo de novo e as consequências serão, inevitavelmente, tudo de ruim que aconteceu no passado poderá acontecer novamente no mundo, só que agora
reverberado dezenas de vezes mais fortes do que no passado, porque o avanço tecnológico hoje causa muito mais destruição, muito mais impacto social do que no passado. A ordem geopolítica onde os Estados Unidos era o árbitro, o juiz, acabou. Ninguém mais respeita os Estados Unidos como o árbitro do jogo. O sistema multilateralizado pós-Segunda Guerra Mundial está sendo substituído por uma lógica de força. Quem tem mais poder manda. Como dizia a minha querida mãe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí os Estados Unidos dizem assim, eu faço o que eu quero e você que se vire. A China diz, eu faço o que eu quero e o mundo que se vire. A Europa diz, eu faço o que eu quero e o resto do mundo que se vire. Vocês estão vendo como não é tão simples chegar aqui e dizer, isso é manipulação de preço, porque eles querem comprar mais barato, porque... Não, gente, nós estamos assistindo a história sendo escrita, mudada diante dos nossos próprios olhos. E tolos são aqueles que não conseguem enxergar isso. A história está sendo mudada diante de nós em pleno março e abril de 2025. Vocês estão enxergando a mudança de um paradigma histórico que pode mover a história dos próximos 100, 200, 300 anos no mundo. Então, toda essa guerra que eu falei lá atrás, as tarifas de Donald Trump é a deflagração de uma guerra comercial que pode se tornar no futuro uma guerra bélica. E essa guerra já está em curso. A guerra comercial, as tarifas, a guerra tecnológica através da inteligência artificial, dos chips, dos supercomputadores e dos dados, os conflitos diplomáticos crescentes no mundo inteiro e o risco militar de zonas de conflito como no Oriente Médio, entre Israel e a faixa de Gaza, Taiwan, Mar Vermelho, Estreito de Hormuz, o Canal do Panamá, a Groenlândia, o Novo México, a Austrália, a Ucrânia, a Rússia. Todas essas zonas são zonas quentes que podem tornar esse mundo um vulcão a entrar em erupção logo, logo. Então, meus queridos, entenda uma coisa. Tudo isso, somado a essa pressão das tarifas, vai mexer no mundo inteiro. Aonde? Na oferta de alimentos, nas cadeias logísticas, nos preços globais e na estabilidade social. E um mundo fragmentado não resolve uma crise política, um mundo fragmentado não resolve uma crise climática, um mundo fragmentado não resolve uma crise tecnológica, um mundo fragmentado não resolve uma crise econômica, militar, de saúde pública. Não consegue resolver, porque ele está fragmentado. A inteligência artificial, as automações e o que está sendo construído para os próximos 5, 10 anos vai tirar o emprego de milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Então entenda uma coisa, ou você consegue compreender que agora é a sua chance de mudar de vida, ou você consegue compreender que se você olhar para esse momento você vai perder o time, mas se você olhar para a oportunidade que esse momento está criando, você não fará parte da lista daqueles que irão passar fome no futuro. A inteligência artificial e os avanços tecnológicos nos próximos 5, 10 anos irão tirar o emprego de milhares e milhões de pessoas que não terão nada a fazer a não ser depender do Estado. E o Estado sabe disso. O Estado sabe disso. Então, meu querido, ou você entende isso, ou você aprende que no mercado cripto, que o mercado, o Bitcoin,
ele pode te ajudar a fazer parte de uma sociedade completamente diferente nos próximos anos, ou você vai continuar vivendo uma vida medíocre e não vai deixar nada para os seus filhos, para os seus familiares, para a sua família. Então, para finalizar essa parte, nós estamos vivendo exatamente num ponto onde tudo colapsa antes de se organizar. Segundo Ray Dalio, isso chama Overall Big Cycle, o ciclo estrutural que move a história. Ordem, excesso, ruptura, conflito e uma nova ordem é instaurada. Entenda isso. Antes que a nova ordem seja instaurada, o caos precisa ser instaurado primeiro. E é exatamente o caos que produz a mudança, a movimentação das placas tectônicas. O que nós estamos vivendo agora é um terremoto que vai sacudir a economia global, mas que vai mudar para sempre o cenário geopolítico, geoeconômico nos próximos 100, 200, 300 anos. Eu gostaria muito que você entendesse isso. Ok? Espero que essa explicação possa ter encontrado o seu coração e a sua mente. Porque se você não entendeu isso, se você não compreendeu essa mudança geopolítica, geoeconômica, global, econômica, tecnológica, social que está acontecendo, você será mais uma vítima do mercado e mais uma vítima da história.